Doutrina da Igreja Messiânica Mundial. Nós, messiânicos, cremos em Deus, Criador do Universo. Cremos que desde o início da criação, Deus objetivou estabelecer o céu na terra e tem atuado continuamente para a concretização desse objetivo. Com tal propósito, fez do ser humano seu instrumento para servir ao bem-estar da humanidade, condicionando a ele todas as demais criaturas e coisas. Cremos, portanto, que a história humana do passado constituiu estágios preparatórios, degraus para se alcançar o céu na terra. Para cada época, Deus envia o seu mensageiro e as religiões necessárias, cada qual com sua missão. Cremos que no presente, quando o mundo vagueia em tão caótica situação, Deus enviou o Mestre Meishu Sama, fundador da Igreja Messiânica Mundial, com a suprema missão de realizar o seu sagrado objetivo de salvar toda a humanidade. Por conseguinte, visando a concretização do mundo ideal, de eterna paz, perfeitamente consubstanciado na verdade, bem e belo, empenhamo-nos em fazer sempre o melhor, erradicando a doença, a pobreza e o conflito, as três grandes desgraças que assolam este mundo. Por Meishu Sama, em 11 de março de 1950. A alegria, o tempo e a ordem. Todo trabalho realizado com espírito de alegria é feito com facilidade e correção. Quando empreendemos alguma tarefa sem disposição, não só mal percebemos o que estamos fazendo, como também pouco progresso alcançamos. Faço o meu trabalho com espírito de recreação, com alegria e sempre com disposição. Quanto mais suave e facilmente procedermos, maior virá a ser a nossa eficiência. O mesmo acontece na ministração do jorei. Quando o jorei for ministrado com espírito de alegria, os seus resultados serão bons. E quanto melhores forem os seus resultados, mais felizes nos sentiremos. Outro fator importante a considerar é o tempo. Nenhum projeto deve ser empreendido prematuramente. Se nos parecer que o tempo adequado ainda não chegou, devemos saber esperar, pois, a despeito de sua possível importância, o projeto não poderá funcionar facilmente. Ainda um outro aspecto que muito afeta o resultado de nossos empreendimentos é a ordem. Podemos iniciar um plano supondo que tudo já foi bem considerado e que a sua realização não terá impedimento. Mas, no entanto, contrariando a nossa expectativa, poderemos encontrar obstáculos. Procurando refletir sobre o caso, verificaremos não termos procedido na devida ordem. Desde que a lei da ordem seja obedecida, tudo marchará suavemente. A inteligência da percepção verdadeira é da maior importância, pois ela afeta grandemente o resultado de todo o empreendimento. Aqueles que alcançaram tal percepção vão rapidamente ao ponto vital das coisas. Depois que o correto discernimento é atingido, os verdadeiros motivos das coisas que acontecem são projetados na mente da pessoa, como um espelho claro e límpido. O jorei e os ensinamentos constituem o melhor caminho para a limpeza e clareza do espelho da mente. Muitas vezes, a pessoa, para sua surpresa,
na leitura destes ensinamentos, vem a encontrar uma profunda sabedoria e a receber uma nova inspiração. Isto é devido ao fato que, inicialmente, o espelho de sua mente estava enevoado. Mas, à medida que o seu corpo espiritual for sendo purificado, o significado mais profundo dos ensinamentos emerge. Extraído do livro Os Novos Tempos. A missão do homem. O homem veio à Terra com a missão de auxiliar na concretização das condições ideais do planeta, de acordo com o plano cósmico. Quando ele vive em conformidade com esse plano, é naturalmente abençoado com a saúde, a felicidade e a paz, a que tem direito inalienável. Infelizmente, pelo fato do homem ter se desviado da verdade, ninguém está livre das máculas espirituais, transmitidas de geração a geração, bem como das máculas geradas pelos seus próprios pensamentos e atos errôneos. Além disso, existem as substâncias artificiais, consciente ou inconscientemente introduzidas no corpo, que aumentam as máculas e, consequentemente, o sofrimento. Enquanto o homem não se libertar, purificando-se através da compreensão e do discernimento, continuará sofrendo. Contudo, aqueles que dedicam o seu pensamento e trabalho ao servir a causa divina não necessitam afligir-se durante o período de transição da noite para o dia, porque são necessários ao plano cósmico evolutivo. Extraído do livro Os Novos Tempos. A verdadeira salvação. Na Igreja Messiânica Mundial, não negligenciamos de maneira alguma a salvação do espírito. Mas julgamos que, salvando o homem apenas espiritualmente, sua salvação não é perfeita. Ou seja, ele não está realmente salvo. Temos de salvar-lhe também a parte material. E neste ponto é que reside a grande diferença entre a nossa religião e as demais. Ainda que, como ser humano, seu espírito esteja salvo, essa ideia não basta para ele ser verdadeiramente feliz. Num mundo como este, se não houver salvação espiritual e material, não se poderá obter a verdadeira felicidade. A nossa Igreja promove a salvação em ambos aspectos. Individualmente, isso se expressa através de benefícios materiais. Socialmente, através do progresso da cultura. Entretanto, segundo a revelação divina, há um grande erro na cultura moderna, apesar de até agora ninguém o ter percebido. Houve um grande progresso da cultura, mas a felicidade deixou de acompanhar esse ritmo. Aliás, o sofrimento do homem é cada vez maior. Se a cultura moderna foi edificada graças ao esforço conjunto de sábios, santos e outros grandes personagens que vêm se sucedendo há milênios, poder-se-á dizer que se trata de uma cultura do mais elevado nível. É difícil, portanto, imaginar que em seu conteúdo possa existir um erro marcante. Como eu já disse, conhecendo o grande erro da cultura moderna, desejo o mais breve possível, não só fazer com que o maior número de pessoas o compreendam, mas também compartilhar com elas dessa felicidade e, ao mesmo tempo,
mostrar-lhes as diretrizes para a formação do novo mundo, caracterizado por uma cultura nova, ideal. Essa é a vontade de Deus. Por Meishu Sama, em 25 de novembro de 1950. Características da salvação pela Igreja Messiânica Mundial. A missão da nossa Igreja é tirar as pessoas das torturas do inferno e conduzi-las ao céu, transformando a sociedade num paraíso. Para que o homem seja conduzido ao céu, é necessário que ele próprio se eleve, tornando-se um ente celestial, a fim de que, por sua vez, possa salvar o seu semelhante. Isso significa pendurar a escada do céu até o inferno e estender as mãos para puxar o homem degrau por degrau. Todos sabem que os antigos religiosos contentavam-se com o mínimo necessário à sua subsistência. Eles se entregavam a penitências e procuravam salvar o próximo, colocando-se numa situação miserável. Isso significa que estavam usando a escada em sentido contrário. O Salvador empurrava os necessitados de baixo para cima, ao invés de puxá-los lá do alto. É fácil calcular o duplo esforço exigido. Mas não havia alternativa, visto que nessa época ainda não existia a noção do plano do paraíso. Naturalmente, não havia chegado o tempo, pois a noite cobria o mundo espiritual. Entretanto, a partir de 1931, o mundo espiritual vem gradualmente se transformando em dia, facilitando a construção do paraíso na Terra. Sendo Deus o construtor, a obra progride à mercê do tempo, bastando ao homem agir de acordo com a vontade divina. Deus traçou o plano, fiscalizando e utilizando livremente um número considerável de criaturas. A ideia exata que se pode ter da minha função é a de mestre de obras local. Os nossos fiéis sabem perfeitamente que estou construindo o protótipo do paraíso terrestre como parte dessa função. Compete a cada homem tornar-se um ente celestial. E é chegado esse momento. Naturalmente, seu lar será paradisíaco e todos os componentes da família virão a ter uma vida celestial. Somente assim poderão ser salvas as pessoas que sofrem no inferno. Daí a razão por que aconselho os fiéis a criarem uma vida sem sofrimentos, que é a vontade do Altíssimo. Enquanto o homem não conseguir eliminar as três desgraças, doença, pobreza e conflito, não poderá ser salvo. Se os leitores compreenderem o sentido desta verdade, sentir-se-ão dominados por uma alegria infinita, ainda desconhecida na experiência da humanidade. Por Meishu Sama, em 5 de outubro de 1949. Ceda para conquistar. Seja flexível para conquistar é uma regra de ouro. Pode ser difícil praticá-la, mas devemos treinar a nossa índole e educar a nossa mente nesse sentido. Em alguns casos, é preferível aparentar ignorância ou mesmo perder uma discussão. Qualquer possível humilhação ficará gravada apenas na mente e por um período temporário. Com o passar do tempo, a outra pessoa pode começar a compreender a verdadeira situação e mudar de atitude. Pode pensar, eis uma pessoa sincera, começar a acreditar em você e até mesmo a admirá-lo.
Tendo aparentemente vencido uma discussão, o seu adversário se torna inseguro por não fazer ideia do que você tem em mente. Assim, o derrotado se torna vencedor. E é por isso que, às vezes, é preferível deixar que os outros persistam em suas ideias. Tentar impor as nossas opiniões é uma psicologia inábil. Ainda que estejamos certos, não devemos desnecessariamente insistir em argumentos a nosso favor. Aprendendo a ceder em determinadas circunstâncias, acabaremos vencendo, porque nos ativemos ao que é justo e verdadeiro. Algumas vezes, quando as pessoas se dedicam a algo importante, pensam que isso requer esforço, resistência e concentração. No entanto, quando opomos resistência, o nosso poder interno se restringe, ao passo que, quando assumimos uma postura descontraída, ele circula livremente. O mesmo princípio se aplica ao jorei. Quanto mais relaxada mantivermos a mente e as mãos, mais sintonizados estaremos e mais eficiente será o jorei. Muitas pessoas obtêm resultados contrários à sua expectativa, porque o caminho do mundo é geralmente muito diferente do caminho da verdade. Extraído do livro Os Novos Tempos. Ciclos cósmicos. O homem vive num ilimitado e misterioso, mas ordenado universo, que evolui e reevolui em ciclos. Após uma era de aproximadamente 3.000 anos de relativa obscuridade, encontramo-nos agora no alvorecer de uma nova era de luz. A mutação é tão sem precedentes que se torna difícil a compreensão de sua integral importância. É uma mudança que nenhum dos nossos antepassados teve o privilégio de experimentar. Como somos afortunados, nós que vivemos neste período de tempo, por podermos entender ainda que parcialmente o verdadeiro significado desta mutação. Adquirir os meios através do jorei, a fim de tornar esta transição mais fácil para cada um e servir a Deus e à humanidade. Extraído do livro Os Novos Tempos. Concretização da profecia do Reino dos Céus. O paraíso terrestre. Creio que para o momento atual, os pontos mais importantes da Bíblia estão resumidos nestes 3. Juízo final, advento do Reino dos Céus e segunda vinda de Cristo. Um estudo sério sobre tais fatos leva-nos a crer que o juízo final é obra de Deus, que a segunda vinda de Cristo ocorrerá no seu devido tempo, dispensando, portanto, qualquer explicação, e que somente o reino dos céus será construído com a força do homem. Nesse caso, é indispensável que alguém se torne o arquiteto e execute a construção. Quanto ao tempo, segundo o nosso conceito, trata-se do presente. Quanto ao construtor, a nossa igreja. A obra já foi iniciada por nós. Referi-me diversas vezes neste livro ao protótipo do paraíso que está sendo construído atualmente. A profecia de Cristo se realizará com a construção do paraíso terrestre, efetuada pela nossa igreja. Mas não pretendo que desse fato advenha orgulho, pois a concretização da profecia bíblica se deve ao amor universal de Deus, que utiliza seus escolhidos para a construção do mundo ideal, segundo a necessidade da época.
Portanto, como a obra que estamos efetuando foi profetizada há 2000 anos por Cristo, considero cada um de nossos fiéis como participante da missão de concretizar tal profecia. Por Meishu Sama, em 20 de março de 1950. Concretização da verdade. O verdadeiro objetivo da religião é a concretização da verdade. Mas que é a verdade? A verdade é o próprio estado natural das coisas. Observando os revoltantes acontecimentos deste mundo, o caos reinante na sociedade, os conflitos, a desordem, o pecado, é impossível negar que tudo contribui mais para a infelicidade do que para a felicidade do homem. Precisamos, pois, conhecer a razão de tais coisas. Tudo se baseia no fato de estarmos longe da verdade. Isso é evidente. O problema é que não temos consciência disso. Vejo que o homem moderno perdeu a noção da verdade. Parece que a vida se mostra tão difícil para ele que lhe falta tempo para refletir sobre o assunto. Mas é chegado o tempo de revelar a vontade de Deus e pregar a verdade, para que esta possa se concretizar. O homem adoece porque se distancia da verdade, e por motivo idêntico não consegue curar-se. Política errônea, má ideologia, aumento de crimes, crise financeira, inflação e deflação, tudo isso se deve também ao fato de o homem desviar-se da verdade. Tudo o que desejamos logo se realizaria se estivéssemos de acordo com a verdade. Foi com esse propósito que Deus criou a sociedade humana. Eis porque não é difícil a formação de uma sociedade ideal, nem é impossível ser feliz. Nisto reside a possibilidade do advento do paraíso terrestre. Deus concedeu ao homem a liberdade infinita. Eis a verdade. Falar da sua liberdade é dizer que ele ocupa o ponto médio entre os dois extremos, o animal e o divino. Quando ele se eleva, torna-se divino. Quando se corrompe, equipara-se ao animal. Se desenvolvermos esse princípio, veremos que basta o homem querer para que o mundo se converta em paraíso. Caso contrário, ele faz do mundo um inferno. A formação do paraíso terrestre vem a ser o objetivo final do ser humano, e o único recurso para atingi-lo é a concretização da verdade. Por Meishu Sama, em 16 de julho de 1949. Destino e liberalismo. Como sempre me fazem perguntas sobre predestinação e destino, explicarei a diferença entre ambos. A predestinação é algo atribuído a uma pessoa em caráter definitivo e de maneira alguma pode ser mudada. Já o destino é livre, dentro dos limites da predestinação. E dependendo do esforço de cada um, pode-se atingir o nível mais alto ou, ao contrário, decair ao nível mais baixo. O liberalismo, que hoje se tornou alvo da atenção de tantas pessoas, é muito semelhante ao destino. O verdadeiro liberalismo está restrito a certos limites. É impossível existir a liberdade infinita. A verdadeira liberdade é aquela que tem limites.
Assim, quando ultrapassamos esses limites, não só invadimos e prejudicamos a liberdade dos outros, como também nos tornamos traidores da cultura. Quando ultrapassamos os limites do destino, invariavelmente fracassamos. Por Meishu Sama, em 25 de janeiro de 1949. Espírito de justiça. Se observarmos os diversos aspectos do mundo ao nosso redor, notaremos que ele é quase que destituído do espírito de justiça. Tão enormes são os interesses em jogo, de tal forma predomina a cobiça na mente humana, que quando alguém se refere à justiça é menosprezado. Esta é a realidade do mundo moderno. Para tal situação, no entanto, existe a nosso ver uma causa evidente, que a maioria das pessoas não consegue perceber. É justamente a carência do espírito de justiça, do qual falarei em seguida. A maior parte dos homens vive contaminada pelos maus pensamentos que anuviam seu espírito. Esta cegueira espiritual os impede de descobrir a causa a que nos referimos. A causa da falta do espírito de justiça acha-se relacionada com o mundo espiritual, cuja existência é absoluta, embora ele seja invisível. Naquele mundo há uma lei de Deus rigorosa e imparcial, diferente da lei humana, que julga as ações dos homens com perfeita justiça. Infelizmente, o homem não compreende nem acredita nisso pela simples menção, e assim, com as próprias mãos, contribui para a sua infelicidade. Resumindo, a justiça é o próprio Deus. A injustiça pertence ao mal. O essencial é nos convencermos desta verdade. Tanto a felicidade como a desgraça dependem do comportamento humano. Para nos tornarmos felizes, é absolutamente necessário basear-nos no espírito de justiça. Por Meishu Sama, em 23 de dezembro de 1953. Honestidade e mentira. É melhor ser franco ou não ser franco? É claro que a franqueza é o melhor caminho. Entretanto, as coisas não são tão simples assim. Há ocasiões em que precisamos ser francos e outras em que não devemos sê-lo. As pessoas que conseguem distinguir tais situações são consideradas inteligentes ou sábias. Quando temos de escolher entre uma situação e outra, devemos, tanto quanto possível, ter como norma a franqueza. Todavia, se esta for totalmente impraticável, como por exemplo, quando visitarmos um doente desenganado, somos forçados a omitir a verdade. Ainda que estejamos contrariando a nossa vontade, esse é o melhor procedimento. Na sociedade, existem muitas pessoas de larga vivência que não gostam de usar de franqueza. Observando o mundo, constato que essa é a causa de inúmeros fracassos. Todavia, é difícil falharmos quando agimos de modo contrário. Por Meishu Sama, em 30 de agosto de 1949.
Libertação. Fala-se em libertação, mas não é fácil defini-la como algo bom ou mal. De acordo com a ideia geral, libertar-se significa sair de um estado de confusão e obter iluminação, desapegar-se ou ter desprendimento. Geralmente, o homem tem entusiasmo pela vida graças à ilusão. Mas o excesso de ilusões é perigoso. A resignação enfraquece o ritmo das atividades. Mas a falta de resignação também gera tragédias, principalmente quando se trata do relacionamento amoroso. Portanto, a renúncia total é pouco aconselhável, porque elimina o sabor da vida. A pessoa se torna solitária, vive como se fosse um corpo sem alma. Refletindo sobre o que acabamos de expor, logo percebemos que todo exagero é prejudicial. É bom ter noção de limites. Creio que o homem deve se desapegar no momento adequado e insistir quando o caso merece ser levado adiante. Quando procura forçar a situação, a pessoa fica indecisa. E esta indecisão mostra que ainda não é o momento propício e que é preciso esperar o tempo certo, de acordo com o tempo, circunstância e nível. O fundamental é saber ceder às circunstâncias, descobrindo os meios mais convenientes de agir. Isso exige inteligência superior. Ela é que gera a capacidade de correto discernimento, a qual aumenta na medida em que diminuem as máculas do espírito. O essencial, portanto, é eliminar as máculas espirituais, o que requer sinceridade. E a sinceridade nasce da fé. Aquele que aceitar e praticar este princípio será considerado homem íntegro. Por Meishu Sama, em 25 de janeiro de 1951. O conflito entre o bem e o mal. O domínio de Deus é demasiadamente profundo para a compreensão do homem comum, sendo especialmente difícil determinar o que é bom e aquilo que ele sente como mal. O homem vive num conflito sem fim. Além do mais, o bem e o mal são relativos, e não podemos tirar conclusões precipitadas a respeito do bom ou mau uso das coisas. As forças malignas, por mais devastadoras que sejam, servem frequentemente como meio para disciplinar o espírito, desenvolver a força criativa e a capacidade das pessoas construtivas. Nesse sentido, essas forças constituem uma espécie de esmeril e servem a um fim benéfico. O bem está destinado à vitória final. Caso contrário, a vida na Terra seria totalmente dominada pelo mal, e tanto a humanidade como o planeta pereceriam. O bem está destinado à vitória final. Caso contrário, a vida na Terra seria totalmente dominada pelo mal, e tanto a humanidade como o planeta pereceriam. Uma das características das forças malignas é a sua persistência. Vencendo ou perdendo, jamais desistem. É justamente o que produz o contínuo aprimoramento e fortalecimento da parte construtiva. Na nova era, continuarão existindo forças negativas, mas estas terão pouco poder. No que se refere à luta contra o mal, permitam-me insistir em 2 pontos. Primeiro, não temam as forças das trevas. Segundo, não critiquem os outros como sendo instrumentos das forças malignas. Não podemos ter certeza de que o sejam, e ao tentar julgá-los, invadimos o domínio de Deus.
Devemos usar a sabedoria e proceder de acordo com cada situação particular. Quando necessário, devemos retroceder e não avançar no caminho. Mesmo que o mal pareça triunfar durante algum tempo, acabará sendo derrotado. Na nova era, quando as forças construtivas assumirem o controle total e tiverem desalojado as forças destrutivas, será concretizado o paraíso na Terra. Extraído do livro Os Novos Tempos. O mau comportamento dos filhos. Atualmente, o mau comportamento das crianças é considerado um problema social, mas parece-me que ainda não lhe foi atribuída nenhuma solução adequada. As variadas teorias preventivas ainda são muito superficiais, e é extremamente lamentável que nenhuma delas toque no âmago da questão. Vou mostrar o método que eu acredito ser a prevenção absoluta. Antes de mais nada, é preciso deixar bem clara a causa fundamental do problema. Para isso, temos de pensar na relação entre pais e filhos. Em termos mais claros, se o pai é o tronco da árvore, o filho é o ramo. Por conseguinte, tomar medidas para não deixar apodrecer o ramo, mas esquecer-se de cuidar do tronco, assemelha-se a colocar o carro na frente dos bois. A condição básica para solucionar o problema é ter plena consciência de que a causa do mau comportamento dos filhos está nos pais. Em primeiro lugar, façamos uma análise espiritual. Como sempre digo, os pais e os filhos estão ligados por um elo espiritual. Consequentemente, se houver máculas no espírito dos pais, através desse elo, o espírito dos filhos também ficará maculado. Esta é a causa do seu mau comportamento. Sendo assim, o método para evitar a delinquência infantil é fazer com que o espírito da criança não adquira máculas. Para isso, é preciso, em primeiro lugar, fazer com que o espírito dos pais não fique maculado. Ignorando esse princípio, os pais têm preconceitos errados e, sem saber, cometem pecados que dão origem a máculas, as quais se refletem nos filhos. Portanto, é necessário que eles pensem constantemente no bem e tenham um comportamento correto, preocupando-se sempre em elevar o seu próprio caráter. Este é o único método eficiente. Não existe outro. A interpretação acima baseia-se no aspecto espiritual. Agora vou explicar materialmente. Como todos sabem, os filhos aprendem com os pais e procuram imitá-los. Por isso, quando os pais pensam no que não é correto ou praticam o que não é bom, por mais habilmente que o escondam, é certo que um dia os filhos ficarão sabendo, uma vez que moram sob o mesmo teto. Então é óbvio que a criança pense assim: se nossos pais fazem isso, que mal há em que nós façamos também? Em síntese, não é errado dizer que o mau comportamento dos filhos é uma consequência do mau comportamento dos pais. Por Meishu Sama, em 22 de abril de 1950. O valor do homem reside no seu espírito de justiça. O meio mais eficiente para a avaliação de uma pessoa é o conhecimento do grau do seu espírito de justiça.
O processo mais correto é determinar o padrão de honestidade, o senso de responsabilidade e a confiança que ela inspira. Realmente creio que o espírito de justiça é a essência do homem. Quem não o possui assemelha-se à medusa, vulgarmente conhecida como água-viva, a qual é destituída de ossos, de modo que não merece confiança alguma. Devemos distinguir em primeiro lugar o certo e o errado das coisas. Se a pessoa que de nós discorda estiver desorientada, é nosso dever ajudá-la com espírito de justiça sem nos intimidarmos. Essa atitude poderá causar momentos amargos em nossa vida, mas promete a realização dos nossos desejos, não havendo motivos para preocupação. Atualmente, o mundo está repleto de pessoas más. Basta a menor distração para cairmos nas malhas de seus enganos e explorações. Isso provém da falta de um espírito de justiça inabalável. Daí a conclusão de que o homem deve abraçar a justiça e marchar destemidamente, tornando-se assim sustentáculo da comunidade, baluarte contra o mal social e construtor de uma sociedade sadia, porque Deus não deixará de ajudar os justos como jamais deixou. Por Meishu Sama, em 10 de outubro de 1951. Satisfação e insatisfação. Todos almejam viver satisfeitos, mas é difícil consegui-lo. Assim é a vida. Pensando bem, a causa do progresso social é a insatisfação humana. Por conseguinte, o mundo não é tão fácil de ser compreendido. O desenvolvimento, as reformas e as descobertas são decorrentes da insatisfação. Em contrapartida, quando esta é exagerada, surgem conflitos, desarmonia nos lares, desavença entre amigos e conhecidos, discussões, desespero, casos de polícia, etc. A insatisfação dá origem a grupos sociais extremistas que praticam atos de violência e destruição, como a provocação de incêndios e o arremesso de bombas improvisadas e outros objetos. Às vezes, chega-se até à guerra civil. Como vemos, a insatisfação exige cautela. Por outro lado, as pessoas bondosas ou simplórias que pouco se queixam parecem satisfeitas, mas, na verdade, são criaturas incapazes e improdutivas. Ora, se tanto a satisfação como a insatisfação apresentam aspectos condenáveis, que fazer? A resposta é simples. Devemos evitar os extremos. O certo é manter o equilíbrio entre as duas posições. Sei que falar é fácil e fazer é difícil, mas a vida é assim mesmo. O essencial é ser flexível, tendo por base a sinceridade. A pessoa que assim proceder tornar-se-á útil à sociedade, e dessa forma será bem-sucedida e feliz. Por Meishu Sama, em 18 de março de 1953. Seja um bom ouvinte. Não subestime as pessoas quando lhe falam, disse um antigo filósofo chinês. Ele queria dizer que devemos ouvir com a mente aberta e não subestimar as ideias de uma pessoa antes de sabermos o que ela tem a dizer, que não devemos julgar pelas aparências.
Às vezes podemos aprender algo valioso com um operário analfabeto ou com um simples camponês. Frequentemente, ouvimos uma criancinha proferir uma verdade maravilhosa ou exprimir uma ideia original. Bergson, em seu livro Intuição, diz que as crianças são altamente intuitivas e que muitas vezes vão diretamente ao âmago da questão. Nas discussões entre mãe e filho, a verdade frequentemente está do lado da criança. Constitui para mim um dever ouvir as pessoas que trabalham sob minha direção e permitir tanto quanto possível que sigam os seus impulsos. Mesmo quando insistem num projeto absurdo, procuro aceitá-lo até certo ponto. Somente quando sinto que atitudes errôneas estão prejudicando a situação é que me mostro inexorável. Há pessoas que receiam perder sua dignidade ou seu prestígio ouvindo seus subordinados. Isso é um erro. Mesmo quando alguém diz algo que pensamos ser inverídico, não convém rejeitá-lo imediatamente e insistir no nosso próprio ponto de vista ou censurá-lo. Embora sabendo que a pessoa está mentindo, aparente não se perturbar. Isso é permitido desde que sejamos sinceros e verdadeiros em nosso coração. Extraído do livro Os Novos Tempos. Tente agradecer a Deus por tudo o que faz. A essência da fé, em poucas palavras, é ser amado por Deus, ou estar no agrado de Deus. Deste modo, devemos saber que tipo de pessoa é amada por Deus. O mais importante é procurar saber o que devemos fazer para sermos do agrado de Deus. Qualquer pessoa de bom senso sabe que o que desagrada a Deus é agir fora do caminho, mentir, fazer os outros sofrer, causar incômodo à sociedade. Contudo, atualmente, existem muitas pessoas que não se importam com ninguém, achando que basta o próprio bem-estar e manifestam esse egoísmo na prática. Por se tratar de uma atitude das mais condenáveis, não há como estar do agrado de Deus. Assim, cada um precisa saber se está sendo amado por Deus ou não. É algo extremamente simples. Para mim, nada vai a contento. Sofro de necessidades materiais. Meu trabalho não progride, meu crédito é fraco. Não consigo me rodear de pessoas. Minha saúde também é insatisfatória. Do jeito que trabalho, não entendo porque não dá certo. As pessoas que fazem esse tipo de comentário não estão sendo do agrado de Deus. Basta estar no agrado dele e o nosso trabalho se desenvolve satisfatoriamente. As pessoas juntam-se ao nosso redor, a ponto de nos incomodar. Os recursos materiais nos chegam em tão grande quantidade que mal podemos utilizá-los em sua totalidade. O mundo então se torna um lugar agradável de se viver. A fé só tem realmente valor quando somos felizes. Se a praticamos, mas não alcançamos a felicidade, é porque o motivo, infalivelmente, se encontra em nosso próprio espírito. Por Meishu Sama, em 25 de maio de 1949.
Teoria sobre os efeitos contrários. Os homens que não obtêm resultados satisfatórios naquilo que executam com esforço, ou no que julgam ser uma boa ação, desconhecem a teoria dos efeitos contrários. Ou melhor, falta-lhes discernimento a respeito de sua razão transcendental. Vou explicar essa teoria dando alguns exemplos. Quem a entender não deixará de lucrar com isso. Dentre os líderes dos fiéis, há os que procuram mostrar-se mais elevados, mais importantes do que realmente são. Tais líderes acabam recebendo o que merecem e, consequentemente, são menosprezados. Aqueles que sempre mantêm uma atitude discreta e moderada atraem maior consideração. Existem também os que gostam de contar seus sucessos, o que não é agradável para os ouvintes. A exibição é condenável. Quem expõe os fatos tal qual eles se apresentam, granjeia maior simpatia. E sua palavra discreta o enobrece perante o ouvinte. Ao prestar um auxílio, evitem falar como estivessem vendendo favores, pois isso só serve para diminuir o sentimento de gratidão das pessoas. Como vemos pelos exemplos acima, em tudo há efeitos contrários. Se procederem levando esse ponto em consideração, obterão bons resultados. Também há ocasiões que, quando acham que uma pessoa tem qualidades e futuramente pode ter um grande desempenho na obra divina, intencionalmente eu a trato sem consideração. Aí, ao invés de se mostrar desinteressada e negligente, ela dedica ainda mais e realiza ótimos trabalhos. Procuro utilizar tais pessoas em tarefas importantes, como elementos capazes e dignos de confiança. Por Meishu Sama, em 3 de outubro de 1951.